Fala galera, Bruno ele aqui e dessa vez a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Estamos aqui com o meu querido amigo Rudá e vamos falar sobre o Pro Tour que vai ter essa semana ainda. O formato do Pro Tour é T2 e vamos fazer uma análise sobre os 7 decks mais famosos do T2 atualmente. Fala aí, Rudá. E aí, Oreia, tudo bom? Cara, agradecer o convite, né? Eu sou um entusiasta aí do canal. Fiquei muito feliz quando, né, um deck meu pôde participar, por sinal. E, cara, vamos aí, vamos falar de T2, né? O famoso Standard, ou como algumas pessoas gostam de chamar Standard. Estandarte, né, cara? E fizeram até as cartas, né, os estandartes em cans, em homenagem ao formato. Exatamente. Eu sempre lembro daquela galera da Olimpíada, tá ligado? Correndo com umas bandeiras. Pra mim, quando o cara fala que joga Standard, é um cara que entendeu que aquilo é um esporte, tá ligado? É possível, cara. Magic. Logo, logo teremos os primeiros coach quânticos do Magic. Exatamente, exatamente. Mas, pois é, vamos falar desse formato, vamos falar desse Pro Tour, que né, é único, porque ele será jogado 100% no Arena, ele será 100% no formato Standard, e ele será 2 fins de semana, né? Você pode ou se inscrever para esse fim de semana agora, ou para o próximo. Então, ele vai ser muito diferente do normal, vamos ver como é que vão sair os jogadores, como é que vai ficar de resultado, se a galera vai preferir jogar mais essa semana, se a galera vai tentar dar uma segurada para a próxima semana. Então, ele é bem único, é muito legal de acompanhar. Se eu não me engano, o último Pro Tour de um formato só já deve ter uns 15 anos, talvez mais, né? Que talvez tenha sido os Pro Tours de trio. Faz muitos anos que nós não temos um Pro Tour sem Standard. Posso ter falado a data errada, né? Mas faz bastante tempo. A gente teve o Trios, né? Mas daí tinha Ah, sim, Legacy e sim, é tal, verdade, é que foi verdade. agora. Que foi há 2 anos E atrás, verdade. isso, que os brasileiros foram muito bem, inclusive. Que foi o do B-Shadow no Legacy e Sim, tal. sim, com certeza. O que o Bolovo fez top 8, né? Mas infelizmente era corte pra top 4, né? Isso, não, mas foi no geral um Pro Tour muito bom para os brasileiros, assim. Antes dele, assim, puxando de memória mesmo, o único que eu lembro de um formato foi Limited, que foi o Nolulu, que o nosso querido Paulo Vitor ganhou. E ele foi só draft. Mas é o último assim que eu lembro, é bem por cima. Realmente virou uma tradição de ter 2 formatos. Isso porque o Pro Tour, né, que está acontecendo agora, que era para ele ser Modern e Standard. Mas por conta da pandemia e eles É. quererem fazer na O arena, Arena ficou foi foi só Standard. obrigatório, né? Exatamente. A gente vai começar com um dos decks mais conhecidos da história do Magic, né? O RDW, o Red Deck Wings. Ele consiste basicamente em acabar com a vida do oponente bem rápido. Diferente um pouco das versões mais conhecidas no Modern e do Legacy, no T2 você não tem tantos burns, né? Você não tem opção de jogar com o que brincam que é 42 cartas de custo 1 que dão 3 de dano e 18 terrenos. Aqui você tem que jogar com mais criaturas, certo? E o que você me diz sobre esse deck? Então, já sobre essa parte que você falou, eu já acho bem legal, porque assim, normalmente esse Mono Red, ele tem 2 arquétipos, que são distintos. Um é o Burn, como você falou, né? O do Modern. O do Pioneer ficou muito tempo assim, ele mudou um pouco depois que ele ganhou Lurus, mas ele agora volta para essa característica. E esse deck, ele é muito mais parecido com um combo. Então você tem cartas que você vai meio que juntando o efeito delas, como você falou, 3 de dano, e você faz isso. Tem uma parte muito legal de teoria de Magic que chama Teoria do Fogo, que é onde você pensa cada carta sua como uma fonte de dano. E pro Burn isso se aplica muito bem. Então, basicamente, se eu der 7 raios e meu oponente não fizer nada, ele perde. Se meu Goblin Guide bater 2 vezes, ele foi uma mana 4 de dano, então ele tá melhorando essa conta. E esse seria o Burn. Esse deck aí, como você falou, um deck que é muito mais comum no Standard, por conta de você não ter burns de qualidade, né? Que é o Red Deck Wins. O Red Deck Wins, ele é acima de tudo um baralho agressivo, então ele tem normalmente 20 criaturas para mais. E os burns dele servem
para duas coisas. Primeiro, como remoção. Então, tradicionalmente, o Red Deck Wins é muito bom contra agros pequenos, porque ele consegue responder, né, com o mesmo tempo, e serve também como alcance. Então, é aquele agro que empurra muito dano e ele consegue finalizar. Essa lista em específico é um Red Deck Wins bem clássico que a gente vê, né, pós as mudanças de Companion, né, com Ikoria, né, com o lançamento de Ikoria, o Red Deck Wins usava o Bosch, e agora, né, com o nerf no Companion, não vale mais tanto a pena você usar o Bosch, fica muito lento o efeito. Mas nesse tipo de lista é isso, você vai empurrar uma quantidade de dano muito grande, a sua grande vantagem é muitas das suas criaturas têm ímpeto, e isso é tempo advantage. Então, se o jogo normal seria, faço minha criatura, no próximo turno eu vou atacar, você já começa empurrando o seu adversário contra a parede, muito rápido, tanto que você vai punir adversários que venham muito lentos, ou que tenham poucas interações, e você ainda tem os burns para tentar algum alcance, sendo que também um grande destaque agressivo dessas listas é o Embercleave, né, o pessoal de Mono-Red brinca, que é o Believe the Cleave, né, acredite no Embercleave, porque é uma carta que faz você ter um alcance muito grande de dano. A Nax também é espetacular, porque então a gente tem um agro que tem uma carta que é boa contra remoções. E fica gigantesca, muito rápida também, né? Exato, e ele com o Embercleave é um negócio assustador. Então, assim, o Red Deck Wins ele é, acima de tudo, um baralho agro. É aquele agro clássico. Então, são várias pequenas criaturas que vão empurrando muito dano, e depois ele tem um ou outro burn para fazer algumas ações. Algumas listas de Red Deck Wins desse T2 usam os burns basicamente só como remoção, então tem gente que já usa Lava Coil de Man. Exatamente, é como aqui essa lista. Exatamente. Então, você fala, os meus burns vão ser remoções, quem vai empurrar o meu dano são as minhas criaturas. Nesse sentido, o Red Deck Wins é muito parecido com o White Winnie. É que o White Winnie é um deck muito mais sinérgico, né? As criaturas se ajudam. Mas o Red Deck Wins é muito mais isso, é um bloco de criaturas empurrando dano. A grande diferença, então, do Red Deck Wins para um Burn é que ganhar vida contra Burn é basicamente card advantage. Porque para cada 3 de vida que eu tô ganhando, eu É tô uma ganhando carta uma pelo carta. menos. Exato. No Red Deck Wins, não. É um bloco de dano te batendo. Se você ficar ganhando 4 de vida todo turno, vai ter uma hora que você morre porque ele tá batendo muito acima disso. Então é um bloco. Sim. Essa é a grande diferença. E esse deck é muito bom, assim, ele... Principalmente nessa primeira semana, né, que tiveram as mudanças, ele puniu muito. Eu quero fazer um negócio muito louco. Pega de Eu quero fazer surpresa. Eu acho que uma coisa que tá muito comum no Standard são bounces, né? Teferinho, caloteira. E esse deck tem muito haste. Essas criaturas são muito boas contra bounce, né? Contra alguns decks você faz Teferinho no 3 bounce e a mesa tá limpa. Contra esse deck, mesmo que a mesa fique limpa, ele consegue voltar e bater. Sim, sim, sim. Esse tempo, né, que ele coloca essa pressão. Então, Teferinho não é uma carta ruim necessariamente contra agros, mas como você falou, contra esse deck ele fica muito ruim. Então, o seu adversário tem que responder muito rápido a mesa, e se o seu adversário está te respondendo em velocidade de feitiço, esse deck pune muito, porque naquele jogo de mid-range tradicional, e para quem não joga tanto Standard, é muito comum os mid-range Standards fazerem isso, que é tudo em velocidade de feitiço, e você tenta dominar a mesa, passa para o seu adversário refazer a mesa, e depois você tenta de novo. Nisso, o recurso vida Toma vai muito sendo dano. gasto. Exato. Então, o cara bateu, ele faz mesa, bate. Aí eu dou uma cólera. Mas eu perdi 6 de vida. Aí eu volto, o cara bate mais 6, cólera de novo. Só que eu tô morrendo nesse processo. Então, e esse deck bate muito forte, assim. Ele é o campeão fervoroso, né? Que é a carta do Javier Domingues. Cara, se o cara faz mana campeão, campeão, você já tá a 3 de vida. E você não fez seu segundo terreno, por exemplo. E Então, são criaturas com iniciativa, então uma druida hexproof não consegue matar um campeão no bloco, né? Além exato. sem contar o próprio pump deles. Você comentou que é um deck mais focado em combos, né? Ele não tem necessariamente combos como se vê no Modern, que é uma Dinaus, é um Storm, né? Que é um combo que faz um monte de spell num turno e ganha, mas ele tem as combinações, que são o Forninho, o Runaway Stinking, que
que é sempre complexo, tá do outro lado da mesa. Quando você tem poucos removals, você não sabe se guarda pro Stinkin, se você deixa pro Torbran ou pra alguma outra criatura, né? O Anax, principalmente se o seu removal exila. O Stinkin, ele faz isso, né? Ele é o pump absurdo de mana. Funciona otimamente bem com Light Up the Stage. Sim, sim, sim. E... Só Pode assim, falar. retomando. Normalmente o Burn clássico é mais combo, esse deck é mais agro. Mas assim, tem N apelidos pra ele, eu gosto de chamar de forninho, mas as pessoas não me entendem quando eu chamo ele de forninho. Então é Stinky mesmo. Ele dá um tempo advantage absurdo. Além de crescer, né? Não são só as manas, né? É uma criatura 4/4 batendo. Sim, É sim. bem grande. Lembrando que tem aquela situação de você, por exemplo, você faz várias criaturas, ataca com ele, aí o seu adversário dá o bloco e você adiciona a mana e faz o Embercleave. Então, essa capacidade de duplicar, triplicar a mana que ele tem é muito assustador. E como você falou, você fica pensando, pô, tem esse drop 1 que vai me causar muito dano. E os drops 1 desse deck são muito interessantes, porque todos eles são meio que bons em combate. Sim. Uh, Tem um que é iniciativa, tem um que causa dano antes, tem o que não pode ser bloqueado por haste, né? São vários efeitos diferentes que você geralmente não consegue lidar com uma coisa constante, né? Ah, essa criatura 3/3 sempre vai lidar com as criaturas dele. Exatamente. Eu gosto muito do exemplo da 3/3 porque, em tese, ela tem o tamanho ideal para parar o deck. Só que como são esses pequenos danos e muito da habilidade de jogar bem com esse deck é isso, como você consegue empurrar o dano em cima de uma situação que seria desfavorável. Os bons mono-heads, né, Red Deck Wins, eles fazem isso muito bem. Então a gente teve o Kel de Red num T2 próximo, que fazia muito bem isso. Então todos esses decks conseguem empurrar o dano. O Torbran é com certeza a cereja Sim. do bolo, porque é o momento que você empurra uma quantidade muito grande de dano em cima do seu oponente. Mas, por exemplo, o Castelo Vermelho, né? Ele é uma carta fantástica para você empurrar uma quantidade razoável de dano sem gastar recurso. E tem uma coisa um que mana o sync gratuito, né? Porque esse tipo de carta geralmente vem a um custo ou de deck building ou de mana muito intenso. Né? Se você pensar em outros castelos, né? O Castelo Azul ele custa 5 manas para um deck de counter. Né? Não que isso seja ruim, mas todos os turnos que você ativa o castelo, você geralmente não faz mais nada. Esse Castelo Vermelho acabou minha curva? Vou começar a pompar as criaturas. Sobre o side, né? O que você acha dessa configuração de side considerando para o Pro Tour? Grande parte das listas que vamos ver hoje eu retirei de Latans, né, ou de alguns torneios maiores, então a gente entende que uma outra carta aqui pode estar muito fora, tanto pela evolução do formato, né, tanto por opção do cara, porque de uma semana para outra as coisas mudam bem rápido. Mas a gente tem uma cage, tem cages, um hate efetivo pra caramba. Você precisa da Cage porque a sua match contra BR Sacrifice, né? Decks de gato no geral são um pesadelo pro Mono Red. Porque você tem um Champ Block que fica ganhando vida, e se ele ligar esse motorzinho e fizer o Devil, você não vai ganhar esse Nunca jogo mais nunca ganha. mais. Nunca mais ganha. E também Então, porque o gato, em junção, né, de outras coisas que podem gerar food, você pode trocar. Você não precisa só champar, né? Como tem algumas criaturas com de resistência, você pode trocar e depois você volta o gato. Isso é bem. exato. O melee, né? Ele uma reposição do Chandra's Defeat de T2 passados, né? Saudades. Muito bom. Eu não tô acostumado com esse baralho. Eu imagino que você não vai subir isso contra mais nada, mas tem a possibilidade, o que eu sempre gosto, né? Então, isso é muito interessante. É uma carta para Mirror, para RG, para você ganhar de BR também, né? Porque você mata o Devil com ela e tal. Mas esse é o ponto. Tem um 4/4 às vezes muito infernal ali, cara, é uma resposta. E você não Esse precisa deck... fazer no 1, né? Não é obrigatório. Você pode fazer bem mais pra frente do jogo. Ao menos que você tenha assim um plano muito focado em perder, realmente, né? O cara faz mana ganso, você volta disso. Ha! Mas É fato. é uma carta
Mas assim, nessas matches, todas essas matches que eu citei, onde a carta é boa, o tempo também é muito bom. Então ela ser uma mana encaixou muito bem, assim, ela entrou no lugar do Lava Coil nessas matches muito bem. Com certeza. Tem mais alguns hates, tem mais um hate de cemitério, né? Separando o side por tipos, né? Tem mais um hate de cemitério, temos hates de artefato, não são muitos no formato, mas esse vem em forma de criatura ainda, então é mais um motivo de... Isso, tem um outro ponto importante, uma carta tá voltando a jogar muito, que é o Glass Casket, né, que ele é 2 manas, exila enquanto ele estiver na mesa. E muita gente está subindo 4 dele. E às vezes com algum outro artefato. Então o Embereth, ele tá começando às vezes a aparecer em outras matches. Então, pô, esse OW usa muito artefato e tal, esse Embereth vai poder subir. O Embereth tá numa decisão muito boa e essa posição onde você pode fazer ele turno 1, turno 2, por exemplo, e depois fazer um pós-cólera. Uma criatura depois. Um recurso gratuito é sempre bom, principalmente quando você precisa colocar marcadores no Steam King. Então, exatamente. Né? E, mais um detalhe, ele fica numa zona separada do Frenzy. Então, você pode castá-lo independente da situação de jogo, né? Com o Frenzy em campo. Exatamente, menino Frenzy, ousado e alegre. Hates, no geral, contra controle, né? Temos Fry pra matar... Tá dando pau aqui quando eu clico na última, mas... Fry dá 5 de dano na criatura ou Planeswalker azul ou branco, incounterável. Tem Planeswalkers, né? Chandra e Tibalt. E mais Frenzy, né? Além do War Boss, que não serve só contra control, né? Também pode entrar contra alguns mid-ranges. Bobeou na curva, o War Boss... O War Boss, essa definição que você deu pra mim é maravilhosa. Se o seu adversário deixou você dar uma respirada, o War Boss vai punir ele muito. Né, o Hubble Master já fez isso muito bem. Decks agros que tem essas criaturas, né? Que então, pô, o cara ficou full tapped, o cara fez... É a carta pós-cólera. Né? O cara faz a cólera, você volta de War Boss meio que falando pra ele, é bom que você tem outro global. Ou pelo menos é uma carta que você força uma cólera sozinho, né? Se você murigar ou seu oponente conseguir lidar com o seu early game, o War Boss é sensacional, né? Não... Além do fato do que você já tinha comentado dos decks Sorcerer Speed, né? Se o plano do cara é matar tudo que você faz, mas Sorcerer Speed, o War Boss consegue pelo menos fazer uma ficha 1/1 da mesma maneira que o Rebel Master fazia. O Mono Red, eu acho que é um deck que vai ser bem representado, né? Como sempre, bobeou, perdeu. Sim, a gente tem que lembrar que, curiosamente, o Mono Red é um dos decks mais vencedores do Pro Tour. O número de Mono Reds que fazem top 8, que vencem Pro Tours, na história recente, sei lá, dos últimos 5 anos... Tá bem alto. É bem alto. O Mono Red sempre vai muito bem. Seja por uma questão de meta-call, porque o pessoal ainda tá procurando a boa e o Mono Red tá lá pronto, seja porque a gente tem Mono Reds bons. Então, é muito curioso que em ambientes de loja, às vezes a galera não respeita tanto o Mono Red e tal, porque ele acaba sendo muito uma opção de quem tá começando a jogar e tal. E é mais fácil de hatear num nível menor, né? Num Friday Night de 12 pessoas. Se quiser, você joga com 8 life gain no side, é possível que você destrua o Mono Red da sua cidade, né? Diferente de um Pro Tour, né? Você não consegue ficar jogando com 5 bichos life gain no side no Pro Tour. Você não vai jogar com 4 Firewalker e 4 Invect. Exatamente. Não são coisas que são viáveis. Acho que é o deck bem posicionado. O próximo da lista é o deck que você tem escrito bastante sobre ele, que é o... Sim. Tem algum nome legal para esse deck? É o Hack do Sacrifice. Certo. Só um detalhezinho que eu esqueci, que é importante. O Mono Red, ele custa 26 wildcards raros. Sendo que desses 26, 4 são da base de mana, né? Então ele não é tão caro assim. Ele tá bem mais pesado do que versões passadas, né? A versão com... no ano passado, por exemplo, eu jogava com 8 ou 10 wildcards raras. Hoje tem mais, mas no Arena não é um deck muito caro de se montar. E é um deck que aceita uma mudancinha aqui, né? O cara tem 3 Bone Crusher e 4 Robber. O cara põe 4 Robber e troca até ele conseguir montar o baralho, né? Principalmente para quem tá começando. Claro que para um nível competitivo isso é inferior,
Mas é uma boa mudança em vez de você jogar com um deck que iria 12 Shocklands e não jogar com nenhuma Shock porque você não tem as wildcards. Exatamente. Lembrando que tem uma variação menor dele, que é o Cavalgate, né? Que não é tão comum, Esse é bem mais mas barato. já é. Exato, é uma versão que vai menos wildcards. Então, pô, quero subir no Arena, quero jogar um pouco mais, tal, quero um deck que vá fazer isso de forma rápida. Cara, o Mono Red é um ótimo deck. Ele tá numa época muito boa, onde se você se dedicar, se você se especializar nele, você vai ter resultados com certeza. Exato. E lembrando que, da mesma maneira que o deck te dá muita free win, se você jogar errado, ele também vai te dar muita free loss. Né? Vai, ele O pune. seu BR Rudá, aqui, o Hack do Sacrifice, ele, em questão de wildcards, ele é mais barato ainda, né? Porque ele usa 22 wildcards raras, e dessas 22, 8 são base de mana. Né? Então, pra quem, assim, como você disse, tá subindo no ranking, dá pra cortar umas wildcardzinhas na base de mana. E esse deck também ele não é muito cruel, diferente de outros decks que nós podemos ver aqui. Ele não tem muitos doubles, né? Aqui no main deck, entre main deck e side, sem contar ativações de cartas, temos apenas um double color. Então, se você for jogar com mais básicas, né? Em vez de ficar jogando com 2 templos, 4 Blood Crypt, é possível funcionar. Claro, você vai perder alguns jogos que não curvar, mas já é mais tranquilo. E falando em curva, conta aí como funciona a curva desse deck tão rápido, Rudá. Então, esse deck ele tem alguns detalhes que eu considero muito importantes para você poder jogar com ele. Ele tem 2 planos básicos. Em um, é que você falou, você faz mana bicho, mana outro bicho, bate, 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 bate. E você usa os gatos, o escorpião, o Dreadhorde como cartas de alcance. Só que tem um outro modo, e é o modo que esse deck ficou mais famoso, que é quando você vai, na verdade, criando sinergias e empurrando dano no seu oponente a partir disso. Que é quando a nossa Priest começa a brilhar. Então, ao invés de fazer um drop 2 agressivo, você faz a Priest, porque na volta você vai, faço criatura, sacrifico, você também sacrifica. Volta No Gutterbone caso, se precisar. exato. Aí, como ela gera 2 manas quando ela manda sacrificar, você já sacrificou o Gutterbones, volta Gutterbones. E nisso, você começa a fazer uma bola de neve de vantagem, porque nesse meio tempo você vai empurrando dano, você está comprando carta, etc. E vai ficando cada vez mais difícil para o seu adversário ganhar. Esse é um deck de pequenas vantagens. Então, conforme você sabe aproveitar essas pequenas coisas, então, o cara fez um bicho chato aqui, eu tenho como roubar esse bicho, eu sacrifico para minha Priest, ele sacrifica o outro. Ele tem um bicho grande e um bicho pequeno. Eu faço o Dreadhorde, sacrifico o Dreadhorde na Priest, primeiro coloco o dano nessa criatura. Pinga o pequeno. Exato. Então, essas pequenas construções que você vai fazendo no deck torna ele um agro que é muito difícil de vencer se o cara é baseado em remoções. Se o cara só quer ficar matando meus bichos, boa parte das minhas criaturas ou volta do cemitério, ou tem alguma sinergia legal quando morre. Então isso vai tornando a vida dele difícil. Por isso que é um deck que eu particularmente gosto muito, porque é o tipo de baralho que quanto mais você joga, mais você descobre sobre ele, melhor você faz as suas partidas. Um ótimo deck para se masterizar, né? Exato. Ele lembra, assim, bem de leve, pra galera do Modern, assim, ele lembra a ideia do Scales. Então, ele é mais lento, mas se você ficar contando o letal sempre, você tende a achar novas maneiras de ganhar seus jogos. E se o seu oponente não sabe muito o que está acontecendo, aí, bom, problema dele. Aí já. Esse deck ele tem uma vantagem que eu joguei bastante de Aristocratas no T2, né, em várias versões, e ele tinha uma criatura similar a Priest, que era o Skirsdag High Priest, né, que você virava ele e mais 2 criaturas e fazia uma token. O problema do Skirsdag é que às vezes era difícil de você fazer ele no 2 e ter 2 criaturas na mesa, né? E a quantidade de drop 1 desse deck ajuda, né? Porque apesar de se ter só 2 lentes que entram viradas, 4 se você contar o castelo, você pode fazer tap land turno 1, turno 2 Priest, se desvirar, você tem uma quantidade bem grande de sequências, né? Se você tiver 3 terrenos, você faz um drop 2 e um drop 1,
né? É 2 drop 1, né? O deck joga com 11 drop 1, é bastante coisa de criaturas, né? Sem contar as outras mágicas. Então eu acho isso muito bom, porque você surpreende, né? Às vezes você tá no draw, você faz Step Land vai. Aí o cara, já era, bati. Priest vai, bati. Aí você volta, faz 2 bichos, ativa a Priest, ganha vida, dá draw, sacrifica, gera mana, faz o forno, e aí do nada, né, um jogo onde você parecia estar muito atrás, você fica bem na frente, né? Teve um comentário que você fez no seu post falando sobre esse deck, que é a interação entre essas duas cartas, né? Que é o Devil e o Call. Você quer falar sobre essa interação? Então, pensa assim, o Devil, normalmente, ele é um Rambo na mesa. Ele entra metralhando, mas, né, dá os tirinhos dele. Quando você coloca ele com o Cal, ele passou a virar um sniper. Exatamente. Porque você volta ele, dá toque mortífero, então toda vez que ele der esse dano, ele leva. Ah, e se o cara matar ele em resposta? Levou, amigo. A fonte do dano tinha Death Touch. Então, você... É uma das sinergias muito boas, porque assim, esse tipo de deck é muito bom contra deck agro, porque o cara interage pouco com você, então as suas sinergias vão punir ele. Mas contra deck de remoção, você perde um pouco dessa força, porque é a situação que você faz a Pristina em 2, o cara mata e tal, etc. Tanto o Lurus quanto a Cal, você tem uma carta para voltar essas cartas e conseguir, às vezes, aquele turno onde você vai ter uma sinergia. Então você faz um Devil na 3, o cara mata, no próximo turno você volta o Devil, aí você já faz um efeito de sacrifício. E como eu disse, são pequenas sinergias. É nessas pequenas sinergias que você ganha muito jogo. Então o cara faz um bicho enorme, aí ó, no mesmo turno, fez bichão enorme, veio para mim, demorou. Volta o meu bicho aqui com toque mortífero, agora eu vou começar a matar. Quando você dá cal com o Dread Horde, mesma coisa. Se o Dread Horde te der Death Touch, ele vai poder matar alguém. Então, esses detalhes, essas pequenas sinergias, assim, mais importante nesse deck é você entender as tricks dele. Quando você entende cada uma delas, você O, entende todo o potencial. Você comentou sobre os pequenos detalhes te darem vitórias, né? Eles também concedem derrotas pro oponente. Claro que parece que é exatamente a mesma coisa, mas quando partindo para comparação com Scales, quando você não entende o que o oponente pode fazer, você olha para a mesa e fala: tá tranquilo. Não ganho, tipo, eu posso não ganhar agora, mas se meu oponente não me mata, essa mesa tá tranquila, eu não preciso matar essa criatura agora, eu posso me tapar e fazer tal coisa. Quando do nada o cara começa a tomar Lurrus Croxa, como você disse, Death Touch nos bichos que pingam, do nada o cara começa a perder 2, 4, 6, né? As interações onde você tem várias foods e sacrifica todas na pilha com o Devil na mesa. Então, do nada, uma mesa onde o oponente jogou de uma maneira acreditando que ele era tranquilo, o jogo vai embora, né? Sim, os maiores clássicos disso é onde a gente vê que o jogador não entendeu muito bem o deck, envolvem Claim. Porque Claim consegue roubar N criaturas importantes do Standard e criaturas que normalmente seriam boas contra decks agressivos. Um ótimo exemplo é o Uro. O cara faz o Uro e ele tá a 6 de vida, parabéns, Ele você morreu perdeu o jogo. também. O cara faz um Krasis gigantesco. Todas essas pequenas jogadas, uma clássica, né? Uma das coisas que empurrou Nissa para fora do formato anteriormente foi justamente Claim. Porque você tinha uma mesa com 3 de dano, o cara faz a Nissa, anima um terreno e passa. Você volta, pega o terreno, bate tudo, tira a Nissa, sacrifica o terreno e volta. Você gerou muita vantagem em cima do seu adversário Sim. com uma mana. Então, nesse sentido, o deck também lembra muito os tempo decks É um clássicos. burn praticamente, né? Além de todas as interações com o seu deck, eu percebi jogando Arena que às vezes, se você tem a opção não fazer uma criatura barata contra o hack dos elementos ou o hack do sacrifice, porque é possível que essa criatura seja mais problemática tomando um claim do que o block, a vida que você vai ganhar com o block, né? Exatamente. Tem uma partida do Latam, que é eu e o Sanduíche, ele joga muito bem essa partida contra mim,
justamente porque ele sabe que ele não pode jogar coisas de custo baixo de graça. Então, ele fica dando uma rebolada ali na partida, porque ele entende essa dificuldade, né? Ele tá com o deck que a gente vai até falar, que é o Bunch, mas ele entende que é exatamente a situação que você falou. Se eu jogo uma criatura de custo baixo cedo, ele pode me punir de uma maneira muito pesada. Então é melhor eu jogar ela já com alguma coisa esperando esse roubo. Então é um baralho muito difícil se você não entende o que está acontecendo do outro lado. E mesmo quando você entende ainda, né, Magic é muita probabilidade. Então, você sabe o potencial do seu oponente, só que por não saber a mão dele, ou simplesmente por os jogadores estarem sem cartas na mão, você tem que arriscar, né? E aí que é o problema. No side, tem o clássico, né? É preto vai Duras. E Exatamente. continuará sendo assim no T2, espero que pra sempre, porque eu acho que Duras é uma carta que deveria ser T2 Forever, e parece que a Wizards acredita que isso também seja real. Eu gosto, né? Eu acho que isso impede que alguns controles saiam do controle, pun intended. Ele e Negate têm sido Tem que reprintados ser. bastante. Jason Mind Sculptor, E toda edição também, você concorda? com Token Size daí. Não, aí pode. O Regisauro, ele é uma carta apenas contra control, ele também é uma carta contra mid-ranges, porque ele não dá pra ver aqui, mas ele é 7/6, né? Na sua manutenção você descarta uma carta. Então ele é uma criatura gigantesca, né? Contra control, bateu 2 vezes, acabou o jogo. Contra Control varia muito as listas de controle, né? Os controles não estão exatamente padrão. Então, se é um control que tem mais fontes de criatura, então Nascimento de Meletes, o Algouro Branco, ou ele tem muito bounce, esse efeito ele perde um pouco de valor dele. Agora, a match que ele tá aí realmente é contra Temur Reclamation, porque o Reclamation sofre muito contra esse 7/6 na E tem 3. pouquíssimos bounces nas listas novas, né? Então entrou. Eu imagino que o Reclamation deve tirar todos, ou praticamente todos os poucos counters que tem no deck. E aí o Regisauro, né? Com adição de Dures, entra batendo. Mas Exato. mais rouba criaturas, né? Esse rouba criatura tá contra algumas matches de Sultai, que eles estão trazendo muito mais bichos, eles estão trazendo bichos maiores. Exemplo de Polucranos. E assim, eu já tive um mundo maravilhoso de roubar um Polucranos 12/12 Nossa. e bater no cara, né? Eu arranquei o braço do cara e bati nele. Uh, Contra Monohead, seria um claim extra. E contra algumas matches grandes é muito bom. Mas assim, é É um maravilhoso reach, esse né? jogo. É assim, eu imagino que você não vai subir contra o W Control, mas se você pega um Bunch Ramp, né, mais focado em criaturas, e o cara faz um Dream Trawler, pelo menos é um tap no Dream Trawler, né? Tipo, é 3 manas, tira o bicho da frente, né? Num... Cara, o Cavaleiro Verde é uma carta muito difícil para esse tipo de deck lidar. Principalmente quando o cara joga bem e cerca ele de criaturinhas pequenas. E Então, meu grande, né? objetivo. Também, né? Exato. Aí é Então, uma tipo, porrada de 5. exato. Aí eu pegar ele assim e bater no cara é maravilhoso. Temos mais removals, né? Noxious Grasp contra decks verde brancos. Imagino que você também suba contra os UWs, porque mata os Walkers. Então, não. Pior que não. Não, porque você não se Porque. importa com os Walkers. Exatamente. Assim, a Narset tende a ser chata, porque a minha Priest não vai poder comprar cartas. Mas o Grasp também não Mas. mataria, né? A ex- Narset de ex- qualquer forma, então. Isso. E quanto ao Trawler, a Priest fica lá para lidar com ele. Mas, no geral, os Planeswalkers ficam com lealdade muito baixa, então o demônio O, consegue resolver o isso. combate lida. Mas eu gosto muito dele quando eu tenho que resolver uma Nissa, que é uma carta que não pode desvirar. Algumas matches onde eu até tenho alguns alvos de claim. Então, por exemplo, o Temur Reclamation tem Uro, mas tem versões que tem 2 Uros. E às vezes ele sobe o lobo, né, com flash. Nesse mundo, claim é muito situacional, então o Grasp acaba abrindo o caminho que eu preciso. E é flash, e é instant, né? Então.
Você também não Exato. precisa se tapar no seu turno. Tem Scorching Dragonfire, Redcap Melee, né? São cartas que já são puros removals, né? Nesse Exato. deck, Mono com Red, certeza, a base é você sacrificar um terreno é bem mais cruel do que o Mono Red, mas, né, opções são opções. Então, só que esse deck também, por causa do demônio, já teve Ah, situações sim. Ele também. onde Você consegue dar 5 de dano, né? 4 e 1 dividido, pelo menos. ex- exato, no latão, meu oponente tomou uma dessa. Eu dei 4 de dano em outra coisa, mais um de dano em outra, para daí combinar e conseguir limpar a mesa. Então, esse sacrifício no BR em específico é um pouco mais gostosinho de Ah, é fazer. verdade, eu não tinha pensado nisso. Né? É, da mesma maneira que eu já perdi games porque eu esqueço que o demônio é todos os jogadores. Aí eu com a Fable Passage na mesa, não, eu deixo o demônio resolver pra eu sacrificar depois, porque jogadas geniais. Um hate de cemitério, básico, né? Num... Sim. E mais um hate de artefato que já falamos. Então, mais algum pensamento sobre o BR? Então, para quem gosta de jogar com o BR, a grande dúvida é por que não jogar de Jund? Jund é um mid-range, esse é uma versão agro. Para quem joga Modern, é muito parecido com jogar de Jund e jogar de BG, quando o BG te permite algumas jogadas mais agressivas. E o Jund é um deck mais mid-rangezão clássico e etc. Eu gosto do BR quando eu consigo punir o ambiente que eu tô, porque esse ambiente não está definido. Um ambiente que quer mais valor em todas as minhas criaturas, aí eu prefiro jogar de Jund. Então, eu acho sempre importante a pessoa ter isso na cabeça quando ela for jogar com os decks. Certo.